Olá! Hoje no programa Saúde em Seu Lar nós vamos falar de um assunto, um tema médico que pouco se fala. Pouco se fala, pouco se faz, na verdade também. Nós vamos falar das doenças raras, das síndromes raras, que podem ser genéticas e não genéticas, ou pode ser genéticas e não genéticas. Tem doenças que misturam as alterações cromossômicas com as questões não genéticas. Doenças raras, vocês devem estar se perguntando o que são doenças raras. O que existe no conceito de doenças raras é que atinge, é estatístico o conceito, atinge 65 nascimentos para cada 100 mil habitantes. Ou podemos dizer também 1,3 nascimentos para cada 2.000 pessoas. Ou seja, é extremamente raro. E qual é o grande problema das doenças raras, das crianças que nascem com doenças chamadas raras? O problema é que o diagnóstico é extremamente difícil, extremamente caro. O tratamento, quando tem um tratamento medicamentoso, por exemplo, o custo é altíssimo, como vocês vão ver hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. E o pior, o mais triste dessa história, 30% das crianças que nascem com doenças raras vão a óbito, sem chance de nada, sem chance de diagnóstico, sem chance de tratamento. Isto é um problema seríssimo que nós temos que voltar o nosso olhar. A saúde é direito de todos e dever do Estado, não é verdade? O SUS, ele é universal, integral e equânime. São conceitos muito bonitos, mas no caso das doenças raras, por exemplo, das síndromes raras, isso não acontece. Existe uma dificuldade muito grande no diagnóstico, e quando se faz o diagnóstico, é claro que tem que se fazer o diagnóstico para se fazer o tratamento muitas vezes é caríssimo, não tem no Brasil medicamento, né? Por quê? Porque nós temos que investir mais em pesquisas, e pesquisas custam muito, e o governo não investe em pesquisa. Só que essas pessoas que nascem, que têm esse destino de nascer com uma doença rara, tem muitos problemas, não só problemas da saúde, de saúde em si, problemas de mobilidade, problema social e o problema econômico também, que muitas vezes as famílias, na maioria das vezes, não têm condição de fazer o tratamento adequado, de mitigar, de minimizar o sofrimento dessas crianças. Isto realmente é muito triste. Nós temos que falar em políticas públicas. Nós temos que voltar o nosso olhar para as políticas públicas, não só para as doenças comuns que estão batendo aí na porta de todo mundo, mas também para as doenças raras. Afinal de contas, todos nós temos direito à vida, independente de ter uma malformação, de ter uma síndrome rara ou não. Todos nós temos direito ao tratamento, todos nós temos direito ao diagnóstico. E não é diferente com essas pobres dessas crianças que nascem, né, nesse sofrimento das doenças raras. Então o programa hoje vai abordar esse assunto. Nós vamos trazer aqui o deputado federal Marcelo Aro, e vocês vão entender por que eu estou trazendo um deputado. Porque ele é um grande batalhador, né, desta bandeira das doenças raras no Congresso Nacional. E ele vai explicar o porquê e quais são as dificuldades e o que realmente está se fazendo para melhorar, para que essas pessoas tenham essa dignidade do diagnóstico precoce, importantíssimo diagnóstico precoce, para já se instituir os tratamentos, né? E o tratamento que é fundamental, os centros, né, de referência. Por exemplo, Minas Gerais não tem centro de referência. Não tem um centro de referência de doenças raras, né? Então, tem que ser tratado por geneticistas, tem que ser feito o diagnóstico através de uma tecnologia altíssima. Geneticistas, tem apenas 230 geneticistas, médicos geneticistas no Brasil. Então, é bastante complexo. Eu convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos aqui com o Marcelo Aro, que é o deputado federal que luta por esta causa, e também vamos falar com o prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Calil das políticas que ele instituiu em Belo Horizonte, não só em relação às doenças raras, mas também em relação à saúde, que está sendo realmente um grande sucesso. Não saio daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. E como eu disse no editorial, hoje nós vamos fazer um programa diferente. Um programa que vamos falar de doenças raras, mas vamos falar também de políticas públicas, né? De gestão, da importância da gestão efetiva para a qualidade de vida das pessoas. E tenho o prazer de receber aqui Marcelo Aro, que é deputado federal, é presidente nacional do PHS, o meu partido que eu estou aí filiada. E é um prazer receber o Marcelo aqui em Poços de Caldas e falar conosco sobre doenças raras e falarmos também depois com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que também é do PHS, vem dando um exemplo de gestão que é importantíssimo. E depois eu vou explicar para vocês o que tem a ver gestão com o programa de saúde. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas tem tudo a ver, né? Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Carinho, eu que agradeço o convite, estar aqui em Poços de Caldas, doutora Regina, participando do seu programa. Marcelo, espero que outros, né? Outros programas você vai participar comigo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Depois das eleições, né? Marcelo, você viu que eu falei de doenças raras, né? Eu falei de doenças raras, as pessoas às vezes nem sabem o que é isso, né? Acham que é só, vamos falar síndrome de Down, e não é bem assim, né? O que levou você, como deputado, como um agente político, a abraçar esta causa das doenças raras? Porque o Marcelo, ele abraçou, ele tem essa missão de cuidar disso no país. Eu não conheço outro deputado, outro agente político que faça isso, que voltou o seu olhar para isso. E o Marcelo realmente tem desenvolvido um trabalho muito importante, muito grandioso, muito humano em relação às doenças raras. Bom, doutora Regina, a doença rara entrou na minha vida sem pedir licença, né, sem mandar aviso prévio. Certo. Eu estava na primeira gravidez com a minha esposa, né, hoje já são 4 filhos. Mas à época era a primeira gravidez. No ultrassom, o médico me chamou numa sala do lado e falou: olha, de 3 opções, uma. Ou sua filha tem uma deficiência física grave, ou sua filha tem uma doença rara, ou sua filha nem é compatível com a vida. Às vezes você quer aproveitar que você está aqui no consultório e interromper a gravidez. Lá eles não falam aborto, falam interromper a gravidez. E aí, dói menos. Eu falei assim: doutor, eu não vou aqui falar das questões da minha fé, nem nada disso. Eu quero fazer uma pergunta científica. A minha filha tem 1% de chance de viver? Ele falou: Marcelo, 1% tem. Eu falei: então, doutor, eu dou os meus 100% para que ela tenha a chance de viver. Então ali começou a nossa missão, doutora Regina. Foi uma gravidez muito difícil. Minha filha nasceu no 7º mês, prematura, com 1,190 kg, ficou 33 dias no CTI, e ela foi diagnosticada com a Cornélia de Lange, uma doença rara, no 16º dia. E a chance de um casal ter uma doença, né, ter um filho com a Cornélia de Lange é de 0,0001%. Não é nada nem em mim, nem na minha esposa. É uma mutação ali cromossômica que leva a criança a ter a Cornélia de Lange, e assim entrou a doença rara na minha vida. Aí viajei o mundo para conhecer sobre a doença, né? Pesquisei, estudei, e depois, uma vez eleito deputado federal, eu levei um pouco do conhecimento que eu obtive durante esses anos para o Congresso Nacional, lutando por políticas públicas para as pessoas com doenças raras. Deve ter sido até estranho lá no Congresso, né, Marcelo? Você, de repente, levantar essa bandeira com as pessoas que não conheciam sua história. Mas é interessante como que Deus ele direciona as coisas, porque eu tenho certeza que o seu trabalho faz diferença hoje na vida de muitas pessoas com doenças raras. E aí, eu sei, né, a gente, nas literaturas e tudo, que um grande problema é a questão do diagnóstico mais precoce possível, né? Hoje nós temos aí os testes, né, de triagem neonatal, que também identificam rapidamente doenças para se fazer uma intervenção, mas no caso, por exemplo, da Cornélia de Lange não tem, por exemplo, né? E é raríssima. É verdade. Como é que você está atuando
junto ao Congresso Nacional? Olha só, doutora Regina, muitos são os desafios, muitos mesmo. Hoje as necessidades das pessoas com doenças raras são diversas, mas a senhora tocou num assunto pra gente que é essencial e prioritário, que é o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico quanto antes melhor. A criança com doença rara for diagnosticada, mais chance ela tem de viver. Mais de 90% das doenças raras, elas vêm por motivos genéticos. Então, quem daria o diagnóstico correto seria um geneticista. Mas aí, doutora Regina, pasme-se, apenas temos no Brasil hoje 230 geneticistas. Eu até tinha visto um número de 250, então é menos ainda. Menos, 230 geneticistas no Brasil. Então nós temos mais de 5 mil municípios e apenas 230 geneticistas. Então a gente não consegue colocar o geneticista em contato com as famílias que têm uma criança com doença rara. Infelizmente, doutora Regina, a causa de não dar o diagnóstico correto leva mais de 30% das crianças com doenças raras morrerem antes dos seus 5 anos de idade. A sua filha está com quantos anos? A minha filha hoje tem exatamente 5 anos. E o diagnóstico foi feito? No 16º dia. Tá. Mas imagine que mais de 30% das crianças brasileiras com doenças raras não passam dos 5 anos exatamente porque não tem um diagnóstico correto. Então, a nossa maior luta hoje é pelo diagnóstico rápido. Só que isso é um problema, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos quase 8 mil doenças raras catalogadas. Entende-se doenças raras, isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo, a definição de doença rara, doutora Regina, é para aquelas doenças que acometem até 65 pessoas no universo de 100 mil pessoas, ou seja, 0,065%. Né? Então, uma doença que até 1,3 para cada 2 mil. 1,3 para cada 2 mil pessoas, aí é considerada doenças raras. Até. Passou disso, não é. Ou seja, autismo não é doença rara, síndrome de Down não é doença rara. Né? Então, para ser doença rara, de fato tem que ser raro, né? Raríssimo. É estatisticamente a definição, né? E aí, como são quase 8 mil doenças raras, qual que é o primeiro passo para um diagnóstico precoce? É o protocolo clínico que a senhora falou. E para quem está aqui nos assistindo e que não sabe o que é um protocolo clínico, eu vou explicar de maneira muito didática. Protocolo já clínico, é um médico de doenças raras. O que é isso? Quem sou eu? Mas um protocolo clínico é como se fosse um manual que se distribui em todos os hospitais, em todos os locais de saúde, falando o que fazer quando uma criança tem aquela determinada doença. Mas das quase 8 mil doenças raras, doutora Regina, no Brasil só tem 6 protocolos clínicos. 6 protocolos. Isso já aprovado? 6. Então isso é um problema. O Ministério da Saúde precisa concentrar esforços para fazer protocolo clínico. Por exemplo, da Cornélia de Lange, que é a doença da minha filha, não tem protocolo clínico. E o poder público não tem interesse de fazer. Eu estou conseguindo fazer o protocolo clínico da Cornélia de Lange para o Brasil em parceria com um laboratório lá do Japão, porque é muito caro. E eu consegui que um laboratório do Japão se tornasse parceiro nosso. Nós coletamos todos os exames aqui através de uma universidade de São Paulo e enviamos todos os exames lá para o Japão para lá ser feito o protocolo clínico da Cornélia de Lange. Porque na verdade o problema também é tecnologia, né? Tecnologia, é investimento, é pesquisa. Né? E o Brasil não tem cultura de investimento em pesquisa. Não. Então é um problema, porque para doença rara tem que se investir em pesquisa, né, doutora? E aí não infelizmente, a gente fala aqui, mas eu faço uma crítica. Aquilo que não dá voto, né? É verdade, é porque eu faço uma crítica. Não dá voto, né? Então, muitas vezes também as políticas para os nossos idosos, né? Então a gente foi entrar nesse caminho aí de efetiva, né? Uma política efetiva, não é só papel. O que nós temos que pensar, doutora Regina, né? É naquela questão da equidade e da igualdade. Né? Nós temos que fazer políticas públicas que levem em consideração o princípio da equidade, ou seja, você dá a medida da necessidade da pessoa. Nem todos os brasileiros precisam da saúde pública.
tem condição muitos brasileiros de se virarem sem utilizar da saúde pública. Mas você já viu que hoje isso está aumentando com a condição econômica do país. Verdade. Vai precisar cada vez mais. Agora, as crianças com doenças raras precisam mais. Muito mais. E tem que ser investido mais. Então, isso, quando a gente fala em política pública para pessoa com doença rara, a gente de fato precisa de investimento, de dinheiro para fazer. E não estamos falando só na saúde. Quando fala em política pública, nós estamos falando de transporte, que é acessibilidade. Nós estamos falando em qualidade de vida. Nós estamos falando em várias áreas que envolvem a vida do ser humano, né? E por isso a gente tem lutado tanto para melhorar. Mas voltando na questão do diagnóstico, a gente tem lutado muito por um diagnóstico rápido no Brasil. Mas para isso precisa de investimento. E a gente tem feito lutas, como eu disse, de parcerias, né? Trazendo parceiros de outros lugares do mundo para fazerem os protocolos clínicos. Agora, é muito importante também, né, deputado, a questão dos centros de referência. No Brasil só temos 7. Só 7. Em Minas Gerais não temos nenhum, doutora Regina. Minas Gerais não tem um centro de referência para doença rara. Eu ia tocar nesse assunto. Minas nós não temos, nós já temos o aval do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Cariú, para fazer vamos conversar com ele sobre isso. Centro de referência lá. Só que o prefeito, ele é claro, falar o seguinte, ele precisa do investimento do governo federal. Sim. Porque ele se dispõe a ser um parceiro, ele se dispõe a ajudar, mas quem tem que financiar isso é o governo federal, né? Então nós estamos lutando muito junto com o prefeito para conseguir essa verba do governo federal para fazer em Belo Horizonte o primeiro centro de referência para doenças raras em Minas, que nós não temos. Eu sei, Minas nós não temos, e o que é um verdadeiro absurdo, porque um estado do tamanho do nosso não ter é realmente complicado. Eu acho que pela visão que eu estou observando do prefeito Alexandre Cariú, juntamente com você lá no Congresso, e se Deus quiser, comigo lá na Assembleia, nós vamos lutar muito para essa situação, porque é uma cidadã que tem o direito de viver. É isso. Tem o direito de viver. Não é porque nasceu com uma síndrome, com uma deformidade, com uma anomalia, que não tem o mesmo direito do outro que é normal, assim, vamos dizer, que não tem nenhuma anomalia. Então, é uma luta, mas é uma luta que vale a pena. Vale a pena. Mas então, já quero de pronto te parabenizar. Obrigado. Eu sei que tem uma causa que começou, mas isso é um chamado. Não tenha dúvida. É um chamado, uma missão para que você pudesse estar cumprindo aqui nessa vida. Eu acredito nisso, tá? Obrigado, doutor. Tem uma portaria, né? Tem. A portaria 199, é isso? Na verdade, a gente... Essa portaria resolve? A questão é o seguinte, a gente já evoluiu muito naquilo que tínhamos para evoluir no poder legislativo. Né? Nós já temos hoje boas leis, né? Boas legislações que tratam do assunto doenças raras. Claro, ainda precisamos evoluir, eu tenho inúmeros projetos de lei ainda tramitando na Câmara Federal sobre doenças raras, mas eu percebo que o Congresso Nacional já tem feito a sua parte nesse tema. Agora, de fato, nós precisamos que o Poder Executivo também encare essa realidade. Como você bem disse, doutora Regina, ninguém escolhe nascer com uma doença rara. Né? E o que nós temos que fazer é tentar deixar a vida dessas pessoas um pouco mais leve, porque já é muito pesado. Né? Digna, exatamente. É tentar dar um pouco de qualidade de vida para essas pessoas. As famílias já sofrem demais. Né? E realmente administrar e escolher prioridades. Então, essa conta, doutora Regina, ela só consegue ser paga se nós dividirmos ela para todo mundo. Uma família não consegue, uma família brasileira mediana, ela não consegue sustentar uma pessoa com doença rara. Os gastos são exorbitantes. Ou nós dividimos essa conta para a sociedade ajudar a pagar, ou essas crianças vão morrer. E o que acontece hoje no Brasil, doutora Regina, é um extermínio de crianças com doenças raras. Igual a gente teve campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, nós temos hoje extermínio de pessoas com doenças raras. Eu repito esse dado que para mim é muito triste, toda vez lembrá-lo dele. 30% de quem nasce com doença rara não passa dos 5 anos de idade. Não tem a chance de vida. Não tem. Por quê? Porque não tem diagnóstico, não tem um tratamento adequado, não tem a medicação adequada, né? Então, infelizmente, elas estão condenadas à morte. Outro aspecto, assim, outro ponto importante, nós falamos do diagnóstico, que é fundamental, o diagnóstico precoce, para já instituir uma equipe multidisciplinar para tratar aquela criança. É a questão do tratamento. Feito o diagnóstico,
faz o diagnóstico, e aí o tratamento. É outro problema, é outro pilar que seria fundamental também. Mesmo, claro. Mas isso não tem cura. Gente, não tem cura, mas tem muitas coisas a serem feitas para minimizar, para mitigar o sofrimento daquela família e daquela criança. Exato. A maioria das doenças raras, né, algo aproximadamente 85% das doenças raras não tem cura, né? Então é o que a senhora está falando, é o tratamento que é feito. São passos, né, doutora Regina? Primeiro o diagnóstico, porque sem diagnóstico... Também não tem como tratar. E hoje no Brasil, olha, em Minas Gerais, doutora Regina, eu vou dar um número para a senhora aqui, para a senhora assustar. Em Minas Gerais, a gente tem uma população de 20 milhões de habitantes e nós temos... em Minas, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com doenças raras. 1.300.000, 1.500.000 pessoas com doenças raras. Nossa. Só que a maioria das pessoas não sabem que tem doenças raras, porque não tem um diagnóstico correto. Elas sabem que tem uma anomalia, sabe que tem uma deficiência mental, mas não sabe. Uma deficiência cognitiva, mas não sabe qual a doença que tem. Elas sabem que tem algo, mas não sabe o que. Então, primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, tratamento. O tratamento, como a senhora falou, ela é feito de maneira multidisciplinar. Então, é necessário não só o médico, mas é um médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista. São várias áreas que precisam ser assistidas para criança com doença rara, para pessoa com doença rara. E existem algumas doenças que, se não tiver um medicamento, essas pessoas morrem. Eu queria aqui contar por exemplo, um caso. uma enzimática. Doença eu vou pegar uma aqui, a AME, né, atrofia muscular espinhal. Um pai de uma criança com AME, lá de Contagem, que é uma cidade colada com Belo Horizonte, o pai de uma criança, a criança chama Ian, o pai chama William, o pai me mandou uma inbox no Facebook, falando assim, olha, eu precisava falar com o senhor, deputado, porque eu tenho um filho que tem a doença AME, ele é recém-nascido, e eu não sei mais o que eu faço, etc, etc e tal. Aí eu fui e mandei um inbox, eu cheguei em casa de madrugada, era por volta de 2 horas da manhã, estava deitado na cama e respondi assim para ele, ô William, me dá seu telefone que eu vou entrar em contato. Aí imediatamente ele respondeu, deputado, eu tô acordado, me liga agora. Agora. Olha o desespero. Foi 2 e pouco da manhã, foi meu primeiro contato com ele, liguei, William. E aí ele me contou o caso do filho dele, tem essa doença, a AME, e tinha que tomar um medicamento. Ele começou a se lamentar no telefone que ele já tinha feito de tudo, campanhas para arrecadar dinheiro, que toda a família já tinha ajudado, que ele tinha vendido a casa que ele tinha, enfim, colocou toda a situação, mas que não conseguia arrecadar o valor para comprar o remédio. Aí eu perguntei para ele, mas quanto que é o remédio que o Ian tem que comprar? Ele falou, deputado, o valor é alto, mas se ele não tomar, ele morre. Eu falei, William, qual o valor? 3 milhões de reais, doutora Regina. 3 milhões? 3 milhões de reais. Por quê? Porque a Anvisa você tem que comprar o remédio no exterior. E a Anvisa não compra esse medicamento em larga escala, né? Com a quantidade que poderia comprar para todos os doentes que precisam tomar. Entrar em medicamentos especiais. Esse medicamento, se você compra em grande escala, você paga 300 mil nele. Como você não compra, você tem que comprar individualmente, vai para 3 milhões de reais. Impossível. Aí o que eu fiz? Não tinha como arrecadar dinheiro. Esse menino e precisava tomar o remédio para não morrer. Eu entrei com uma ação judicial. Nós ganhamos uma liminar. Judicialização. Que eu falo isso com dor, porque a judicialização não é o caminho. Não é o caminho. Mas hoje no Brasil, ou faz isso ou a criança morre. Exatamente. Nós conseguimos a liminar, mesmo com a liminar, o Ministério da Saúde não queria pagar. Eu tive que ir lá, doutora Regina... Decisão judicial, cumpra-se. Não queriam. Eu tive que ir lá, brigamos, foi um escândalo lá em Brasília. E aí conseguimos fazer com que o Ministério da Saúde pagasse. Esse menino hoje, quem quiser pesquisar, o William, mora em Contagem, só jogar no Google. O Instagram dele é Todos pelo Ian. Né? O Ian tomou o medicamento, conseguimos o medicamento e ele sobrevive. Viveu por causa do medicamento de 3 milhões de reais. Mas se não fosse esse momento do pai entrar em contato com a gente, essa criança já estaria debaixo da terra. Agora, quantos não têm essa oportunidade? Vários. Então é extermínio mesmo. Quantos não têm a oportunidade de chegar a um deputado? E o medicamento é caro mesmo.
Só que, e aí? É tomar ou morrer. Ou você toma um medicamento ou você morre. Então tem que tomar um medicamento. E outra, 3 milhões porque não tem políticas públicas, doutora Regina. Porque se tivesse, esse remédio caía para 300 mil. Eu falo o seguinte, deputado, eu acho o seguinte, a questão da política pública é a competência de gestão. Eu sei que falta recurso, falta dinheiro, mas a competência de gestão, a priorização de gestão que é fundamental. Então, para que a gente possa minimizar, não adianta você ter lá, a saúde é direito de todos, o dever do Estado, de todos. Não significa aquelas doenças raras que essas pessoas não têm o direito. Então, olha, eu queria assim, eu vou conversar agora com o prefeito de Belo Horizonte, que vai nos colocar também algumas questões em relação à gestão. Eu queria deixar você à vontade para concluir aí a sua entrevista, já agradecendo, parabenizando, dizendo que terá em mim, independente de estar lá ou não, né? Independente disso, terá em mim uma pessoa guerrida ao seu lado. Obrigado, com isso, pode de verdade, porque realmente nós temos que criar um time do bem em relação a essas questões, porque é muito triste. Eu sou pediatra, já tive, infelizmente, perdi crianças também, e crianças às vezes com doenças que nós não conseguimos resolver, e muitas vezes crianças que eu ajudo, independente de qualquer coisa, por ser pediatra, atendo muito o sistema público aqui, nem precisaria mais estar atendendo, mas justamente porque nós temos que fazer a nossa política pública realmente efetiva, e principalmente causas como essa, que ninguém nunca olhou, viu? Eu não conheço. Sinceramente, se alguém olhava por isso antes, tinha olhar para isso, então se apresente, que eu terei maior prazer em cumprimentar, mas eu quero parabenizar e pedir que Deus possa continuar iluminando o seu trabalho, viu? Amém. Obrigado, doutora Regina. Eu quero agradecer e dizer para todos que estão agora nos assistindo que enquanto eu tiver voz, essas pessoas serão representadas. Pode ter certeza que eu não as deixarei. E também para aquelas pessoas que estão passando um momento, né, descobrindo agora uma doença rara na família e tudo, quero me colocar à disposição. São 5 fases que a família passa. Né? A primeira são 5 fases psicológicas. A primeira fase é a da negação. Negação. Quer negar. Não tem a doença, né? Não é comigo, não aconteceu isso. Não. A segunda fase, a da negociação. Começa a negociar. Né? Eu, por exemplo, durante muito tempo, quando eu vi que minha filha tinha um problema, por exemplo, no bracinho dela, que não é formado, eu ficava assim com Deus, Deus, bota o meu braço com defeito e deixa o braço da minha filha. Você começa a negociar, barganhar. Também não adianta, né? Não vai resolver o problema. A terceira fase é a da raiva. Quando você vê que não adiantou negar, não adiantou negociar, nada deu certo, aí você fica com raiva. Raiva do mundo. Por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Quando passa a raiva, doutora Regina, vem a depressão. É a quarta fase. Essa é onde a maioria dos pais abandonam a família. Mais de 80% dos pais, homens, deixam a casa, deixam a família quando descobre que um filho tem doença rara. Você imagina? É a fase da depressão. Tem muita gente que não aguenta, suicida, né? E por aí vai. E a quinta fase é a da aceitação. Né? Então, assim, no final a gente aceita. Quando a gente aceita, não nos resta outra opção a não ser dobrar a mão da camisa e trabalhar e lutar, né, para melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas, enquanto elas estiverem aqui, elas serem bem tratadas e terem um pouco de dignidade. Então eu queria aqui deixar meu abraço, deixar os meus contatos para aqueles que quiserem conversar comigo sobre o assunto. Meu Facebook é Marcelo Aro, Instagram e Twitter também, Marcelo Aro. E doutora Regina, falar que eu também desejo muito sucesso para a senhora. Quero vê-la na Assembleia Legislativa nos representando. Nós precisamos de uma médica, precisamos de uma mulher guerreira, trabalhadora do sul de Minas, que nos represente e que também tenha um olhar para as pessoas com doenças raras. Então, o que depender de mim, eu farei para que a senhora esteja lá. Desejo realmente boa sorte, estaremos juntos trabalhando e conte sempre comigo. Né? A batalha não é fácil, mas a recompensa é grande, viu, doutora Regina? Mas o desafio é bom. É bom, é o que eu falei, quando você vê um Ian, o último jogo da final do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro, eu levei o Ian para assistir o jogo. Não vi a felicidade daquele menino, não tem preço. Ele torceu para quem? Eu tô ensinando ele a virar atleticano, embora o pai é cruzeirense, eu falei que ele vai ser atleticano por causa de mim. Né? Que sou ali, eu falei, William, você deixa que agora o Ian vai ser atleticano. Então você deixar a vida, ver uma pessoa como o Ian vivendo,
a recompensa é grande, eu tenho certeza que você também vai ter essa recompensa. Então deixar meu abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada. Olha, quero que você leve um coração, meu coração, ó. Ô, gente, obrigado. Leva lá pro seu gabinete, tá? Aí, obrigado. Esse coração grande, um coração aí que possa realmente acolher todas essas crianças, viu? Obrigado, tá bom? doutora Regina. Fica com Deus, muito obrigada. Nós vamos pro intervalo rapidinho, não sai daí que agora nós vamos conversar com o prefeito de Belo Horizonte, um grande gestor, Alexandre Calil, que vai nos falar um pouquinho sobre gestão, saúde pública e tudo mais, aqui completando aqui a fala do nosso querido deputado Marcelo Aro, tá? Não sai daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e agora estamos aqui com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que vem fazendo uma gestão primorosa em Belo Horizonte, uma verdadeira gestão, não é? Calil, muito obrigado pela sua presença aqui e eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente em relação a essa gestão que nós não vamos ter muito tempo, sobre a questão da saúde, das doenças raras, das pessoas com deficiência. Qual que está sendo o seu foco em Belo Horizonte? Olha, doutora Regina, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui em Poços de Caldas, falando com o povo de Poços de Caldas. Na verdade, a gente que não é médico, como a senhora como meu filho também a gente não conhece a deficiência de saúde. Se nós entrarmos numa campanha política, como eu entrei pela primeira vez, eu fiquei horrorizado, eu fiquei traumatizado com o que fazem com o povo brasileiro em matéria de saúde. A partir desse momento, eu resolvi que o foco da minha administração seria a saúde, que é um problema que aflige da mãe ao filho, passando pelo avô, pelo primo, pelo tio. Então, só para dar um dado muito rápido, que é muito importante, o investimento na saúde com dinheiro próprio da prefeitura é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso a população de Belo Horizonte está quanto? 2 milhões e 500 mil habitantes. 2 milhões e 500. Eu estou dizendo bilhão? 1 bilhão e 500 milhões. Nós, que a lei, a população sabe que a prefeitura é obrigada a gastar 15% na saúde. Pelo menos, vocês devem gastar o quê? 30%? Nós estamos chegando a 30%, estamos a 27%. E como médica também, a senhora sabe que gestão é a vida da medicina. Com certeza. Então nós colocamos grupos de gestão de medicina dentro dos hospitais estaduais. Nós aumentamos o Hospital Sede de Castro. Quando nós entramos na prefeitura, existiam 78 pacientes internados. Em 9 meses nós botamos 550 pacientes. Imagina, a falta de leito é grande. Passou a ser o segundo maior hospital de Belo Horizonte. Isso quer dizer o seguinte, que construir para os olhos, sabe, doutora, não adianta. A gente faz a gestão de saúde com o coração. Porque ficou aquela beleza daquele hospital, 3 anos sem ninguém lá dentro. Então eu digo o seguinte, um hospital do Barreiro, a cada 4 meses nós podemos construir mais um. Porque não é construir que é o difícil, é manter em alto nível, como é com o hospital mantido, com a despesa de quase 26 milhões de reais por mês. Porque saúde não tem preço, mas tem custo, né? Tem custo e alto. É verdade. E gestão de saúde é coisa séria. E tem que ser tratado com eu brinco que o roubo, a esculhambação e a corrupção estão dizimadas no país, é uma praga que parece sem fim. Mas eu acho que quem rouba da saúde devia entrar na categoria de crimes ou de hediondos. Porque é roubar a vida, né? É roubar o tratamento, é roubar oportunidade. O bem-estar. E tem outras. Eu sei que você fez muito mais coisa na saúde. Pode citar pra gente que você fez agora? Nós estamos reformando 130 postos de saúde. Nós vamos entrar num programa agora de troca, de fazer novos, não novos, tirar os que estão caindo aos pedaços, construir 40 centros de saúde novos. Tipo o PSF? Não, o BS mesmo. Nós vamos fazer 40 postos de saúde, vamos substituir.
Nós temos o programa hoje intersetorial da educação e da saúde mental, que é o Superar. Superar? É, o Superar. Isso é uma ideia sua? Não, eu peguei o Superar muito pequeno e acanhado e descapitalizado. Tá. Eu transformei num grande programa que envolve política social, que envolve educação e que envolve a saúde. E é assim que nós temos trabalhado. Então nós hoje estamos passando de uma escola para excepcionais, né, para meninos especiais, para 3 escolas. Então não temos hoje o menor problema de vagas em Belo Horizonte. Creches, nada? Estamos reformando, chegamos na prefeitura com 140 creches conveniadas. Estamos chegando a 260. Estamos reformando simultaneamente agora, com o dinheiro da Caixa Escolar que nós colocamos nas escolas, 193 creches. Tá. Esse programa Superar é de doenças, para crianças especiais, tá? Todo tipo. Tá. Né? Então a gente tem ali o futebol, a natação, a mão de obra especializada. Tá. É um programa de um investimento alto, calculando que são quase R$3.000 por aluno. E quem é gestor público sabe o que é isso. Só para você ter uma ideia, uma criança hoje numa creche custa R$600. Uma criança especial custa quase 3.000. Certo. Então, quer dizer, custa não, isso é obrigação do Estado, nós estamos lá, é para isso. Né? Aquele programa, eu vi aqui a entrevista do Marcelo, que todos têm direito. Né? E temos, inclusive, um programa de acompanhamento que a mãe tem a opção de colocar a criança numa escola especial ou numa escola comum com acompanhamento. Essa é a opção que a prefeitura dá para a mãe. É uma decisão dela. E a gente simplesmente, eu coloco ela numa escola especial para crianças especiais, ou ela é acompanhada por psicólogo e psicopedagogas. Sim. Numa escola normal. Prefeito, nós vamos ter que encerrar a entrevista, porque já estão dando sinal, tem que pegar o voo para ir embora. Eu gostaria de que fizesse um compromisso comigo de voltar aqui depois das eleições para conversar com a gente sobre gestão. Eu quero agradecer, eu prometo. Então tá bom. Eu quero agradecer, sabe, doutora Regina, e que Deus acompanhe a senhora. Amém. Aí, tá? Porque nós precisamos de gente do bem. Amém. Precisamos de gente, precisamos de médicos, porque a saúde necessita. A saúde do Brasil está muito doente. Está muito doente. Muito obrigado. Olha, parabéns, que Deus continue abençoando o seu trabalho, viu? Muito obrigada, viu? Obrigado. Volta em um minutinho. Aguarde aí. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje, vocês viram, conversamos aqui com o deputado federal Marcelo Aro, que tem essa bandeira, né, vamos dizer assim, em relação às doenças raras. Até tudo começou com um problema dele, pessoal, né? E falamos também com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que vem fazendo uma gestão fantástica em Belo Horizonte, e não é diferente a gestão na área da saúde, porque a saúde realmente exige até uma gestão mais aprimorada ainda, porque a saúde não tem preço, mas tem custo, e não é baixo. Então precisa realmente fazer uma gestão racional, uma gestão comprometida, né, para que os recursos possam realmente atender aí a demanda da população. Mas eu vou aproveitar esses últimos momentos aqui do meu programa, Saúde em Seu Lar, para inicialmente agradecer muito, muito a todos vocês que me acompanham nesses 10 anos no programa Saúde em Seu Lar, pela audiência, pelo carinho. Eu me sinto muito orgulhosa em ter podido colaborar, né, com vocês em relação à saúde, à promoção, à prevenção. Falamos aqui quase de 500 temas diferentes em relação à saúde. E sei que o programa faz sim diferença na sua vida, porque a partir do momento que você conhece o problema, que você sabe que existe, com certeza fica mais atenta à sua vida, à sua saúde. Mas hoje, nesse momento, eu queria me despedir de vocês. Me despedir temporariamente, né? Durante os próximos 3 meses, eu não poderei realizar o programa, apresentar o programa Saúde em Seu Lar, devido à lei eleitoral, e nós temos que obedecer à lei eleitoral, e eu sou uma pré-candidata
a deputada estadual por Minas Gerais e, claro, não poderei realizar aí os programas. Mas dessa vez eu decidi que eu não iria tirar o programa Saúde em Celular do ar. Inclusive por inúmeros pedidos. Pessoas que estão pedindo para que eu continue com o programa, que o programa realmente tem ajudado muito as pessoas, que é a missão, né, do Saúde em Celular. E nós resolvemos então atender a esse apelo da população para manter o programa Saúde em Celular. Nós vamos ter aqui um jornalista que é o Felipe. Felipe vai apresentar o programa, nós vamos continuar, ele vai continuar fazendo as entrevistas, os profissionais, e eu peço a vocês que continuem assistindo, que continuem prestigiando o Saúde em Celular e, se Deus quiser, logo após as eleições, seja qual o resultado for, nós estaremos aqui novamente, porque este programa eu amo fazer. Eu amo fazer esse programa porque eu sei que as pessoas gostam muito, eu tenho muito feedback na rua das pessoas em relação ao Saúde em Celular, né? É um programa que veio realmente para ficar, para fazer diferença na vida das pessoas. Então peço a vocês aí de todas as cidades que nos assistem que continuem prestigiando, né, o programa Saúde em Celular. O Felipe com certeza vai ter a competência para entrevistar aqui os profissionais que aqui continuarão vindo dar a sua colaboração para que vocês possam estar cada vez mais informados em relação à saúde, não é? O meu carinho para vocês, o meu abraço, não é? Cuidem-se, façam aquilo que eu sempre digo aqui, não deixem de se cuidar, porque quem mais nos ama são nós mesmos, né? Nós nos amamos e assim nós vamos amar as outras pessoas, mas para que nós possamos viver bem, viver com saúde, viver bastante, né, para aproveitar essa vida maravilhosa, nós precisamos nos cuidar. Prevenir é o melhor remédio, é o que eu sempre falo aqui, tá bom? Então o programa vai continuar todo domingo às 19h30, com reapresentação às quintas-feiras, 16 horas, e às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã. E também pelo canal do YouTube, né? Claro que não será com a minha presença, porque a lei eleitoral me proíbe, né, de realmente fazer o programa em todos os níveis, né? Mas com certeza os temas, e o Felipe vai estar aqui fazendo, vai continuar apresentando para vocês. Não deixem de prestigiar, não deixem de assistir, e a partir ali de 7 de outubro estaremos aqui, se Deus quiser, de volta com vocês para fazer diferença na vida de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigada pelo carinho. Até lá!